Olá, pessoas abençoadas! Hoje eu vou deixar várias dicas aqui para você utilizar para fazer o seu cake maravilhoso. E o tamanho que eu estou utilizando é um cake de 15 centímetros, com 3 camadas de massas e 2 camadas de recheio. E aqui eu faço a minha pré-camada, né, prensagem no caso, com o meu acetato, que é a fórmica. Deixo ele prensado de um dia para o outro para depois fazer a decoração. E eu começo fazendo a minha pré-camada com meu chantilly poroso e branco. Faço a pré-camada em todo o meu bolo e depois que eu finalizo essa pré-camada, eu entro com o meu chantilly hidratado. E aqui a primeira dica que eu vou lhe dar é, para um bolo de 15 centímetros, você precisa de 500 ml de chantilly. E você consegue fazer uma decoração no bolo de 15 centímetros, fazendo a decoração do seu bolo e também a decoração do seu cupcake. E aqui, 6 cupcakes é o que eu consigo fazer com essa quantidade de chantilly e um bolo de 15 centímetros com 3 camadas de massas e 2 camadas de recheio. E fica um bolo super maravilhoso. Aqui agora vamos colocar a camada hidratada e colorida, que é o meu laranja. Aqui eu utilizei o tom de laranja para colorir e mexi muito bem até ficar bem cremoso, bem hidratado para mim fazer uma camada bem maravilhosa e entrar com a espátula de textura. Deposito meu chantilly em todo o meu bolo e venho fazendo aqui a parte de cima, né, o topinho do meu bolo. E depois vou entrar com a minha espátula de textura. E aqui eu estou usando essa espátula de textura de inox. Coloco ela aqui, deixo ela de forma que ela fica bem retinha, sem ficar torta. Totalmente fixa aqui no meu prato de MDF. Depois giro constantemente a minha bailarina. E aqui o que gira é a minha bailarina e a minha mão que está segurando a espátula fica parada sempre. Dessa forma eu consigo visualizar e não deixar o meu bolo torto. E eu percebo aqui que está faltando chantilly na parte de cima, então eu venho depositando o chantilly novamente para deixar ele bem nivelado. Então eu vou colocando o meu chantilly em toda a parte que está faltando. E em seguida eu limpo a minha espátula e faço novamente o meu espatulado, para que esse bolo fique bem nivelado e bem maravilhoso. E toda vez que você perceber que tem tipo uma falha, você vai e coloca chantilly nessa falha e passa a sua espátula novamente. E a dica para você não tirar muito chantilly é você deixar uma leve inclinação entre o bolo e a sua espátula. Então, é um pequeno espaço que você tem que deixar do jeitinho que eu mostro aqui no vídeo. Assim, você não tira muito chantilly. E assim, você também tem uma espatulagem bem maravilhosa, sem muito trabalho. Depois que você conclui o seu espatulado, você vai acertar muito bem o topinho novamente. E vai deixar esse topo bem reto, bem perfeito. E depois você já finaliza. Aqui você pode jogar um glitter também, depende muito se você quer um bolo brilhoso ou não. Aqui eu acerto meu topinho, entro com a minha espátula novamente nas laterais, para deixar esse topo mais perfeito, que ele ainda ficou uma parte alta e uma parte baixa. E dessa forma eu consigo nivelar novamente o meu topo e deixar ele bem retinho. Perceba que aqui tem umas partes mais altas e uma parte mais baixa. Então, uma parte já tá totalmente nivelada e a outra não. Para mim fazer um nivelado por completo, eu paro e visualizo e passo a espátula novamente. Dessa forma, eu vou conseguir visualizar se todas as laterais estão bem certinha, bem retinha. Se não está retinha, eu tenho que passar novamente a minha espátula e dessa forma eu consigo visualizar se vai ficar por completo tudo retinho esse meu topo. Então, perceba que agora tá retinho. Eu finalizo aqui o meu topinho do meu bolo e agora eu vou fazer a barrinha. E aqui para o meu bolo eu vou fazer uma barrinha preta, então eu utilizei o corante marrom e o corante preto para colorir esse chantilly e deixei ele descansar. Então, a dica para você colorir o seu chantilly de preto é você utilizar a mistura de marrom com o preto, colorir 1 hora antes, aí você deixa descansando. Quando você for utilizar, ele vai estar um preto bem forte e você utiliza para sua decoração. Agora, eu coloco aqui o meu chantilly na barrinha, né, do meu bolo, onde vai ser feito. E aqui vai ser uma barrinha de mais ou menos 3 dedos ou 3 centímetros. E aí, eu vou passar uma espátula lisa. Então, eu deposito meu chantilly aqui e agora eu vou passar minha espátula lisa.
E nesse momento você tem que ter cuidado para não danificar a parte que está já finalizada, que é a parte de laranja. Então, você vai fazendo a sua espatulagem, mas você não pode danificar a parte laranja. Então, você tem que prestar bem atenção. Finalizo aqui a minha espatulagem, né, da minha barrinha de preto, e agora eu venho limpando totalmente o meu prato. Limpo muito bem para ficar bem limpinho e deixar um aspecto de cuidado, né, no nosso trabalho, sempre. E agora eu vou para a parte do topo. Vou depositar o meu topo aqui. E aqui eu estou utilizando o topo de papel, um topo de papel fotográfico. Para essa questão do topo ficar a critério, você pode escolher qual tipo de topo você vai utilizar. E aqui é uma dica para você de topo em papel fotográfico. Aqui eu utilizo bastante topos em papéis fotográficos, mas você pode fazer também de outras maneiras o topo. Aqui eu venho depositando o topo em todo o parte da frente do meu bolo, de acordo com como a cliente gostaria, né? Como ela quer, na verdade. Geralmente é o cliente que manda. E esse foi o resultado do meu lindo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Me contem aqui nos comentários o que você achou. E utilize aí nos seus bolos. Tchau!